Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Incast que você pode acompanhar através do Spotify. Hoje vamos bater um papo sobre a trajetória de uma mulher que tem uma história inspiradora, ela que é ativista, conselheira, líder premiada. Tenho certeza que você vai gostar muito da história da minha convidada. Mas antes de chamá-la, eu gostaria de te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal. Por que não já deixar o seu like, seus comentários e participar das redes sociais do CRA São Paulo. Bom, hoje no ADMcast eu tenho um prazer de receber a Jandaracy Araújo, mais conhecida como Janda. Bom, a Janda é cofundadora do Conselheira 101, programa de incentivo à presença de mulheres negras indígenas nos conselhos de administração. Também é conselheira emérita do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, conselheira consultiva na WCD Brasil, conselheira independente no Instituto Inhotim, assim como também no Women in Leadership in Latin America. Bom, entre outras empresas também que a Janda faz parte como conselheira, a gente pode citar aqui a Economy. Bom, ela atuou também como subsecretária de empreendedorismo, micro e pequenas empresas no estado de São Paulo, também foi diretora executiva do Banco do Povo Paulista, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. É palestrante, professora de finanças corporativas em cursos de pós-graduação, consultora, escritora, mãe da Dilmara e da Luana. Isso aí? Tudo bem? Isso aí. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. bem. Obrigada pelo convite, mais uma vez, agradecer pelo convite. Muito importante compartilhar histórias, né? Com certeza. É interessante estar aqui com esse grupo e falando para pessoas tão importantes que fazem parte da trajetória de milhares de pessoas, né? Assim, esse momento é muito importante. Exatamente, Janda. Eu fiz questão de colocar uma parte do currículo da Janda para vocês entenderem toda essa trajetória, né? A gente vai começar a conversar com ela desde o início. A Janda que é baiana, minha conterrânea, só não sei se é de Salvador você é. Não, sou do interior da Bahia, mas eu sempre fui criada em Salvador. Nasci nas férias, nasci na estrada, né? Uma história longa, bem divertida. Um dia a gente comenta, te conta os detalhes. Com certeza, já fica uma promessa para um próximo programa. Então eu vou começar te perguntando como é que foi a tua infância lá na Bahia. Você que em entrevistas fala muito da importância da sua família na sua construção como pessoa, como profissional. Você que sempre foi incentivada, né, a estudar, a seguir atrás dos seus sonhos. Fala um pouquinho sobre essa relação familiar. A base familiar, família acho que é a base de tudo, né? Meus pais, eles sempre disseram que a única herança que eles podiam deixar para a gente seria a educação. E eles sempre incentivaram muito que todos nós, somos 7, estudássemos. Então, meu pai tinha alguns rituais, né, para incentivar a leitura, inclusive. Ele trabalhava embarcado, então ele deixava algumas tarefas, de ler algum livro e voltar com ele com a resenha, quando ele voltasse, né? Então a gente tinha tarefas voltadas para isso. Então eu vim de uma família grande, de uma família muito grande, eu tenho uma família muito grande, graças a Deus somos muitos. E esse ambiente onde a educação era prioridade, onde a honestidade sempre foi premissa, onde construir espaços também... Por ser uma família negra, então a gente vem de uma série de situações onde efetivamente as dificuldades eram maiores, muito pela questão racial, de acesso e de oportunidades, mas a gente foi criado a não deixar isso ser uma barreira para a gente não realizar sonhos. Então, isso também foi muito importante na minha formação. Meus pais sempre incentivaram a gente acreditar que podíamos estar em todos os lugares, sim, e que a educação era o grande caminho para poder a gente transformar qualquer realidade. Então, é desse lar que eu venho. E a sua primeira formação é em metalurgia, não é isso? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu essa oportunidade. Muito inspirada até pelo meu pai. Meu pai era gerente mecânico, né? Ele trabalhou na Petrobras, se aposentou como mecânico, gerente na área de mecânica e indústria, então é uma área bastante dura. E me inspirei nele. E foi uma primeira formação muito importante na minha
o que deu base, aliás, né? Porque é uma área que você tem que estudar muito cálculo, você tem que estudar muito, então, muita química, muita física, e me aproximou muito dos números. No final do dia, acabou me aproximando muito mais dos números, porque a gente tinha desenvolvimento de peças, muita área de inspeção, tinha que fazer muito cálculo para dimensionar equipamento. Então, foi uma formação muito interessante. Me aproximou muito do meu pai na época, porque era a minha referência, né? E a gente trocava muito em relação a isso. E como era ser uma mulher num curso que eu imagino que na época a gente está falando dos anos 80, né? Muito masculino. Como é que foi essa experiência para você? Olha, interessante. A gente tinha uma visão. Éramos na nossa turma apenas 3 mulheres. Somos amigas até hoje. Muito engraçado isso. Mas acho que a forma como a gente... Em detalhe, todas tinham o mesmo histórico. Os pais trabalhavam na mesma empresa, tinham a mesma condição. Então, a gente tinha uma visão, assim, de discussão com os meninos. Obviamente, tinha situações machistas e tudo mais, mas a gente tocava, até pela minha criação, né? Eu sou a última de 7 e com muitos homens na família. Eu tenho 4 irmãos homens. Então, essa convivência com os homens, com o masculino, e com muita liberdade, só para você ter ideia, as minhas brincadeiras eram mais brincadeiras de menino, teoricamente ditas de menino, do que de menina. Então você tirava de letra qualquer coisa na rua, Era né? muito, né? E obviamente quando dava ruim eu chamava meus irmãos. Claro. Como toda criança que tem irmãos mais velhos, qualquer coisa que não funcionava bem, chama os irmãos para dar um chama os apoio. irmãos para dar um apoio. Mas eu tive muito essa liberdade. Eu acho que esse modelo de educação, de que não isso aqui é só menino, isso aqui é só menina que faz. Eu acho que eles foram muito além do tempo. Se eu hoje parando para pensar, com certeza. Eles estiveram bem à frente do tempo. Eu acho que isso é super interessante de falar. A gente não tinha barreira. Isso eu acho que facilitou muito. E uma outra coisa também, né? A gente não discutia muito sobre essas questões. Não é que elas não existissem, é que a gente não tinha muito, não falava muito. E quanto mais em periferia e bairro de classe média baixa você vivia, estava todo mundo muito junto, as brincadeiras eram muito juntos. Então você vai crescendo num ambiente onde que tá tudo bem. Todo mundo brincar de pina-pipa, tá tudo bem, joga bola, tá tudo bem, que é a brincadeira que tem, né, do grupo. Então eu tive esse privilégio, vamos dizer assim. E quando foi assim que você se debateu com uma situação que te abriu? Eu falei, nossa, peraí, eu sempre estive aqui protegida pelos meus amigos, pela minha família, mas o mundo é mais duro. Vários momentos. Apesar de eu ter tido uma educação muito à frente do tempo, onde, olha, ser menina não te impede de fazer as coisas, você pode fazer o que você quiser, aí tem a questão racial, que sim, vai ser, eu costumo dizer, tinha a fábrica de Rainha do Milho, né, então todo ano ou era Rainha ou Princesa, que naquela época, ó, gente, tinha um tal de uma rifinha, um boletim que tinha todo mundo comprar para poder você conseguir, que só era a Rainha do Milho quem vendia mais. Então a família toda comprava, uma família imensa, todo mundo comprava aquilo. Minha mãe, ela vai ser a Rainha do Milho e tal, arrumava a confusãozinha dela lá e eu ia ser ou princesa ou rainha. Sim. Então, onde tinha muita coisa? Na escola a gente passou por muitas situações em restaurante. Meu pai... a gente não era uma família rica, mas ele achava importante, tanto ele como minha mãe, por exemplo, a gente ter bons modos à mesa. Então, pelo menos uma vez por mês, eles tinham um ritual de levar num restaurante. Não era um restaurante chiquérrimo, mas era um restaurante. Então, aquilo meio que chocava as pessoas à época, né? Uma família negra, minha família negra toda retinta, né? Chegava aquele bando de criança e adolescente para jantar ou para almoçar, e minha mãe queria ver se a gente estava pegando os talheres direitinho, se estava se comportando, sabe? Tipo, ela sempre teve muito esse cuidado, porque ela dizia o seguinte: vocês precisam ter educação para andar em todos os lugares. Vocês não vão viver a vida eterna aqui lá. Muito visionária, né? Hoje ela não está mais aqui comigo, mas ela sempre foi muito visionária em relação a isso, né? Dessa educação, do se portar, do se comportar.
E a gente vivia essas situações. Mas, por outro lado, nós fomos ensinados a não deixar que isso nos intimidasse. Sim. E nesses momentos meu pai dava a maior lição disso. Então, vocês vão sentar, não fica retraído se a outra mesa tá olhando, tá achando estranho, tá comentando. A gente está aqui porque a gente pode pagar. Sim. Vocês têm o mesmo direito de qualquer pessoa de estar nesse lugar. Ah, foi barrado no clube. Que dupla, né? Então, eu fui educada a ser uma pessoa que sabia defender os meus direitos. Sim. E assim, pô. Te falar que é bom, é saudável, não sei. Eu não sei, é muito doloroso. Para um pai e para uma mãe, você ficar ensinando seu filho a se defender o tempo inteiro. Eu hoje, como mãe, eu falo para você, é muito doloroso você ficar ensinando seu filho, olha, se defende se alguém falar do seu cabelo, se defende se alguém falar da sua cor, é assim que você tem que... É horrível isso, né? Você criar o filho para ser combativo. Sim. Mas a gente foi educado dessa forma. E a conhecer os nossos direitos e a conhecer e não renegar as nossas origens. Então, isso é uma fortaleza, hoje eu vejo como uma grande fortaleza para tudo. Porque, mesmo com todas essas dificuldades, passando por questões de machismo e de racismo, eu fui educada a não deixar que aquilo me parasse. Sim. Poderia ser outra coisa a me parar, mas não o comportamento do outro. E, principalmente, consciente dos meus direitos. E colocando as pessoas no seu devido lugar. Pode soar em algum momento, para você que está me ouvindo, um tanto quanto as pessoas acham que essa forma, né? Nossa, é arrogante, às vezes não é. É que, efetivamente, a gente foi construir um modelo de sociedade onde perfis de pessoas é meio que determinado. Uhum. Você só pode ir até aqui, você só pode ocupar até tal lugar, tal posição não te compete, como assim você está? E as pessoas não estão acostumadas a lidarem com pessoas assertivas e que são cientes do seu direito, do seu espaço e não se encolhem. A questão da representatividade também faz muita diferença nesse Sim. assunto. Então, e na minha época, eu costumo dizer que assim, gente, quem foi referência? A gente não tinha. Uhum. Né? No Brasil, a gente não tinha. Quem era a mulher ou a mulher negra, grande executiva? A gente não tinha essa referência. Então, você buscar e construir suas próprias referências também era desafiador. Uhum. E como é que você se munia, né, de inspirações para iniciar a sua trajetória? A gente ainda está em Salvador, né? A gente nem chegou no Rio de Janeiro ainda, nem atravessou a ponte. Mas você já estava nesse processo, né? Não, olhando para a minha realidade. Eu, uma família de pessoas fortes, de pessoas que simplesmente souberam construir a sua história, seu patrimônio, apesar de. Em um ambiente em que a gente, e eu acho que é super importante, a gente fala pouco disso, como isso reflete, inclusive na forma como a gente se torna líder. Eu dou muita mentoria, sabe, Marta, e as pessoas falam assim, nossa, mas é o pessoal, aqui é profissional, é uma coisa só. Se o sujeito ou a sujeita é uma pessoa que efetivamente vem de um ambiente extremamente agressivo, onde não existe respeito, onde é normal tratar o outro de qualquer jeito, ela repete isso. Sim. De forma até inconsciente dentro da organização. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para o quanto a formação daquele indivíduo interfere na carreira profissional. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de ter 3 pilares, né? Na primeira, educação, 2, honestidade e tratar todo mundo com respeito. A partir daí, você só exige, só cobra do outro a mesma coisa. Uhum. Você começa a impor às pessoas Sim. que ela tem o mesmo comportamento que você. Mas foram N situações, N momentos, mas a minha inspiração vinha de dentro da minha casa. Maravilha.
E vamos agora para o Rio de Janeiro, né? Em que momento você decidiu sair de Salvador, buscar novas oportunidades no Rio com 2 filhas, né? Como é que foi isso? Não foi um processo muito simples, né? Porque você sair do seu estado e construir e para outro que você não conhece, né? Eu só tinha uma tia que morava lá, então você não conhece ninguém, não tem amizade, Sim. não fez faculdade com ninguém, não estudou com ninguém. Então foi bastante desafiador. E o que me motivou, além de querer construir uma nova história e construir a minha história, porque eu poderia estar num lugar cômodo, Uhum. vivendo o pouco que com o pouco que meus pais tinham proporcionado, levando aquela vida, num relacionamento para manter um casamento, e não foi isso a minha escolha, foi bem difícil, né? Primeiro porque um relacionamento extremamente abusivo e tal, e saindo dessa história toda foi que eu vou pro Rio. Mas por que o Rio? Por causa dos familiares que você Porque, tinha lá? tipo, na época no Rio se configurou uma oportunidade minimamente, que minha mãe e sua tia mora lá. Sim. Minimamente você tem uma pessoa, pelo menos, para dar o pontapé inicial. Uhum. O que foi que aconteceu, né? Eu fui morar com ela lá em Nova Iguaçu, no bairro da Posse, e foi super transformador. Uma outra realidade, um mundo onde era gente, mas lá a primeira lição de o ambiente, rede de apoio, né? Uhum. O que é rede de apoio de verdade? Quem vive em periferia e comunidade sabe muita importância disso. Então, as mulheres se revezavam nos cuidados dos filhos, da vida, de uma forma que hoje todo mundo fala sororidade. Sororidade, gente, é aquilo ali. Sim. Que ninguém tem muito, Mas todo mundo compartilha. mas todo mundo tá compartilha, junto. inclusive esse cuidado com os filhos. Que você imagina você ter que trabalhar até mais tarde e ter que precisar de alguém para ir buscar na escola. E saber que seu filho vai chegar, seu filho está tomando banho e já comeu. Sim. Né? Outra mãe fez esse papel. Então, esse viver em comunidade foi fundamental para mim. E viver em comunidade, eu quero dizer o seguinte, ter essa rede de apoio. De outras mulheres que ajudaram a que eu construísse também uma carreira. Eu precisei, quando as filhas, você precisa de outras. E aí, chegando lá, começa a história de coloca currículo, vai procurar emprego. Quem viveu vai lembrar. Gente, não tinha um monte de sites de emprego, não tinha... Era uma pastinha debaixo do braço, pastinha então, debaixo. E então o jornal... envelope, né? E o jornalzinho? Marcando. Tinha um jornalzinho de empregos, tinha os jornais, não sei se você lembra disso. Lembro. Acho Lembro. que não. Você lembra disso? Lembro. Tinha uns jornaizinhos que vendiam. Os mais jovens devem ficar, meu Deus. Classificados. Eram os classificados de jornais, ainda tinha que arrumar dinheiro. Quando não tinha dinheiro para estar comprando jornal todo dia, você ficava ali do lado da banca de jornal. Tinha jornaleiro que fazia isso, botava tipo uma tábua, se prendia, você não podia levar, mas você ficava ali folheando aquele jornal e anotando as coisas do emprego e vendo o lugar, endereço que você tinha que colocar. Sim, isso mesmo. E lá ia você com uma pasta de currículo impressa. É. Quando não eram aqueles já prontos que vendia. Diz que vendia que você preenchia. E levava. E assim foi. Só que você com 2 filhas, você não fica esperando até o momento que o emprego aparecer, Com né? certeza. E aí eu vi a oportunidade de começar nessa coisa de ir procurar emprego. Vi o movimento nos trens, respeito muito quem trabalha na rua, vendendo, trabalhando com mercadoria, de fazer uma renda vendendo salgado. Eu saía às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque às vezes ia tentar entrar na fila, né? Porque, gente, era um negócio arcaico. O que hoje a gente só vê de fábrica, em algumas situações, era para qualquer função. Era uma vaga de auxiliar administrativo, tinha que ir lá levar O currículo. o currículo, ficar na fila, às vezes fazer teste, né? Então tinha toda uma logística. Então, eu morando no bairro da Posse, gente, o bairro da Posse ele não é no centro, ele é mais afastado. Então, tinha que pegar uma condução e chegar no centro, pegar um trem para poder ir para o centro do Rio, para a central, e da central Se virar, né? se virar ali. Então, comecei a vender salgados. E era eu, o currículo e a bolsa de salgados. Quanto tempo você ficou vendendo salgados? Uns 8 meses. 8 meses? Uns 8 meses. Até você chegar à faculdade? Não, eu já estava fazendo. Primeira coisa que eu fiz, não tinha dinheiro? Não. Tinha dinheiro? Não. Mas passei no vestibular, não existia a cota,
né? Não tinha cota, não tinha ProUni, não tinha nada disso, gente. Isso é tudo coisa nova. E lá vou eu fazer o vestibular e sem dinheiro aí consegui vendendo salgado, entregando panfleto e fazendo pesquisa de rua. Não sei se lembra, você lembra aquele povo que vai com a prancheta na praça perguntando que é o IBGE hoje, faz IBGE, mas a gente fazia para tudo, para marca de sabonete, para, né? Pesquisa de mercado Pesquisa de mesmo, mercado para na rua. E muito doido isso, né? Era com essa grana que eu juntava e um mês conseguia pagar, outro mês não conseguia. Enquanto eu tentava uma bolsa de estudo, que consegui depois. E outra configuração era outra, tinha que tirar nota alta e tudo mais, mas ralei, mas consegui a bolsa. E continuei vendendo meus salgados. Isso cuidando de 2 filhas pequenas. Como é que era a sua logística, Janda? Como é que você se virava nos 30, né? Literalmente. Eu vou te falar que tem momentos que eu falo assim, não sei como foi que eu consegui. Quer que eu seja franca? Nem eu sei. Sério, sinceramente, gente, acho que Deus toma conta também, dá um empurrão, dá uma ajuda, porque tem hora que eu falo assim, como eu conseguia? Porque a criança fica doente. Sim. Né? Mesmo que alguém ajude, chega a hora que você tem que ser você. Eu não sei como eu consegui, eu sei que eu consegui. Trabalhei muito, obviamente, muita culpa, perdi muitas festinhas, perdi muito evento, mas... Foi necessário, né? Foi um período que você precisava e eu acho abrir que, mão, assim, né, de algumas coisas. Para mim, a maior glória hoje é vê-las formadas, né? 2 mulheres que vivem suas vidas, estão em busca de seus sonhos. Mas foi bem difícil, não vou romantizar, foi bem difícil, mas eu acho que teve um dedo, uma mãozinha divina lá que deu uma bela ajuda, porque também a gente carrega muita culpa, né, dessa coisa de não estar 100% com os filhos e a criança tá meio febril, você ter que sair para trabalhar e não poder ficar. Sim. Então, isso tudo sempre foi muito desafiador. Mas você conseguia, né, superar, dificilmente, mas conseguia. A gente carrega essa, né, fica aquela coisinha lá, mas depois eu falava assim, tá bom, se eu não fizer, quem vai fazer? Tipo, você olha para o lado, e aí como é que você faz? Tem que fazer. Eu tô insistindo nesse assunto porque muitas mulheres que devem estar nos assistindo, que estão nos assistindo, devem sentir essa culpa, né? Devem achar que, poxa, eu sou mãe, mas eu preciso me dedicar nesse momento mais à minha vida profissional, como é que eu fico? E aproveitar a sua experiência, né? Eu vou te falar que aí são realidades, né? Cada um tem sua realidade, sua dor, suas angústias, mas assim, no meu caso, e eu vou falar muito... que eu não gosto de comparar as histórias, gente, eu precisava botar comida na mesa. Não ia existir comida, sabe, o biscoitinho recheado para levar, não ia existir o médico, quem ia comprar o remédio? Né? Não ia existir a estrutura, o que elas são hoje se deve muito a esse trabalho. Né? Eu formar uma advogada e uma fisioterapeuta se deve muito a ter trabalhado muito. E eu falo assim, não era legal não participar, não estar na foto. Não era. Mas faz parte do ser adulto. E outra, me comparando com outras mães de periferia, eu, além de tudo, ajudava outras mães, que às vezes não estavam conseguindo o trabalho, perdia o trabalho na faxina, e a gente dividia ali o sustento básico. Então, tem uma coisa de realidades diferentes, mas assim, saiba, eu costumo dizer o seguinte, que você está fazendo o melhor que você pode com o que você tem. E eu durmo em paz com isso, de verdade. Hoje eu durmo em paz. Eu fiz o melhor que eu podia, trabalhando de forma honesta, para elas hoje serem pessoas saudáveis e pessoas conscientes. Eu acho que o que a gente deixa para os filhos é isso. Não era uma questão de, eu estou trabalhando porque eu quero que minha filha vá para a Disney. Óbvio, elas sonharam com tudo isso, né, gente? Mas assim, eu estou falando que eu tinha que fazer isso porque elas precisavam comer. Elas precisavam vestir. Então, a gente tem que entender, e eu também entendo o seguinte, né? E eu falava muito isso. Eu não quero que amanhã eu deixe de fazer
ou seguir uma carreira, justificando ter ou não ter filhos, e amanhã transfira as minhas frustrações ou queira realizar os meus sonhos através de minhas filhas. Sim. Eu sempre tive esse pensamento. Eu não quero jogar minhas frustrações de carreira em cima de vocês, de não ter realizado, ou a pior coisa, né? Eu vejo muito isso. Eu deixei de trabalhar para cuidar de você. Não joga essa responsabilidade no seu filho. Foi uma escolha sua. Exatamente. E eu escolhi seguir. Se foi o melhor, se foi o mais perfeito, óbvio que não. Mas era o que eu tinha que fazer. E o resultado a gente vê hoje, né? Atualmente, tá aí. Suas filhas formadas, saudáveis, você uma inspiração, como a gente moram sozinhas já tem a vida delas, então isso já é uma... Sim. Até porque filha a gente cria pro mundo, né? Gente, filha é pro mundo. Você fica com você até um tempinho. Depois... Sim. Começa a adolescência, olha, senhoritas e senhoras, lembre-se, depois da adolescência, ladeira abaixo, tá? É de vez em quando que você vira só a cozinheira e vai buscar na festa, então vai desapegando do baby, do cheirinho gostoso, né? Que é isso. Então, depois... Cada um segue seu caminho, né? O importante é a base. Que os pais, eu não sou mãe, mas eu imagino que a importância seja a base que os pais dão, base. Né? E muito amor, gente. Onde tem amor... Meio caminho resolvido já, Meio caminho resolvido. Bom, agora a gente já está aqui com a Janda fazendo faculdade ou já formada, com 2 filhas. Como é que surgiu a primeira oportunidade no ambiente corporativo? Vendendo salgado. Vendendo salgado? Vendendo salgado. Conta pra gente. E foi vendendo salgado que eu tive a oportunidade de vender salgado. Olha, eu era boa vendedora, hein, gente? Pode me contar. Que salgado era? Tudo. Coxinha, risole, empadinha, empadão, pastel de forno. Você mesma que fazia? Que maravilha. Eu falo, de fome eu não morro, gente. De fome eu não morro. Se precisar soldar um caminhão, eu vou. Eu já tive oficina mecânica, Sim. Tá? Sério? Tive oficina mecânica. Ia para debaixo do caminhão, soldar esse caminhão, gente. Tem história, hein? Deixar aqui. Mas eu fui vendendo salgado na porta da faculdade. O diretor de uma rede de varejo comprou na minha mão. Ele comprava todo dia, tá? Mas ele não parava, né? Aquela coisa. Não, você quer que tenha aí? Tem isso, me dá aí. Um belo dia ele conseguiu parar 2 minutos e... e aí, como é que tá as vendas? Eu falei, tá bom, tal. O Miranda tá para pagar as contas, tô procurando emprego. Ele tá procurando, tá com pitch. Nem sabia que era pitch, tá, gente, na época. Mas eu tava com pitch ali, pronto. Afiado. Era a bolsa a caixa, né? Que eu já tava com a caixinha e tal. Caixa de salgados e o currículo impresso, porque naquela época tudo impresso, tá, gente? Wi-Fi, WhatsApp. Não tinha, né? Você lembra? Não tinha. E então lá eu, vendendo salgado, e aí eu falei que tava procurando. Ele me conta aí. E aí ele ouviu minha história, ele parou. E eu costumo falar muito isso para as pessoas. O quanto você tem escutado de histórias de outras pessoas. O quanto você tem sido empático e parar e olhar e cumprimentar e perguntar os sonhos. E aí ele me perguntou por que eu estava vendendo salgado e não estava conseguindo emprego, qual era meu sonho. Ouviu... Vai aqui nesse lugar amanhã, ele não tinha, eu não me atentei ao cara, né? Tava tão empolgada. Vai lá e o pessoal procura tal pessoa e vai ter lá acho que a gente tem uma oportunidade lá. Talvez te ajude. Não é salário bom e eu voltei para casa toda feliz. Arrumei um emprego de caixa de supermercado. Achando, obviamente, fiz supermercado. Com certeza para trabalhar na loja de caixa. Porque, né? Nunca fui caixa na minha vida. Sou muito grata a todas as caixas do supermercado. Não é mais ou menos, mas assim, eu achava... Olha como a gente se diminui, né? Não se vê, talvez. E eu fiz, não, vou ser caixa de supermercado. Imagina. Uma rede desse tamanho, ainda vou trabalhar perto de casa, achando que eu já tinha passado, tinha uma loja. Já estava com tudo arquitetado. Já tudo na cabeça. Nada. Era oportunidade de estágio, um saláriozinho legal para a época,
para trabalhar na área de marketing e inteligência de marketing. Olha. E assim começou a sua E história. assim comecei. Aí fui estagiária, fui efetivada, auxiliar, assistente, analista, e fui. Foi indo. E foi. Eu aproveitei a oportunidade que me deram. E fui de peito aberto, assim. Fui com tudo que eu tinha, né? Eu acreditava, assim, a oportunidade é essa, eu tenho, e é isso aqui, como que eu vou fazer? E foi isso que eu fiz. E a vida me abençoou muito. Aqui um outro recado para todas as mulheres que estão assistindo. Eu fui sortuda, não sei se sortuda, sortuda. É isso mesmo, fui sortuda. Eu tive ao longo da minha carreira vários sponsors. E eu tinha outra característica, a bênção da ignorância. O que é a bênção da ignorância, senhoritas, senhores e senhoras? A bênção da ignorância é quando você não tem medo do não. Tipo, não tá nem sabendo direito o que é que vai acontecer e vai lá e... Vai de peito aberto. Vai de peito aberto. E é muito abusada. E eu pedia, eu olhava, nossa, eu vou pedir ajuda àquela... Gente, eu não sabia nem me vestir direito para estar no ambiente executivo. Ser bem franca. Olha, bati no copo aqui, fiz um barulhão. Mas eu não sabia nem me vestir direito. Assim, qual é a roupa? Nossa, imagina. Sim. Gente, o que tinha referência era baile funk, era Salvador, que é a roupa mais à vontade. Mais à vontade, sim. E aí, onde eu pedi, eu fiz assim, nossa, como é que eu me arrumo para ir para tal lugar? Eu vejo você mais arrumar, você me ajuda? Ela, sim. Então, uma diretora de marketing também, não, vou te ajudar aqui. Era uma diretora de uma outra área comercial, vou te ajudar aqui. Olha, assim que se veste, era uma grande rede de varejo, então elas falavam, eu vou chamar o fornecedor, ele vai explicar você como é que usa as roupas, não sei o quê. Olha que bacana. Então eu tive muita gente que me ajudou. Mas porque você também pedia ajuda. Isso. Eu não tinha vergonha de pedir ajuda. Zero vergonha. E eu perguntava mesmo. Eu não tinha... E acho que a gente perde muito isso, às vezes. A gente perde muito quando a gente fica com vergonha. E assim, eu não sabia. Teve um evento, eu me lembro muito bem a época, todo mundo... Ai, foram comer comida. Gente, eu não sabia pegar nos rachis. Pedi pra me ensinar. Fiquei uma semana com os palitinhos. Que legal. Mas é assim que aprende mesmo. Ninguém nasce sabendo tudo. Ninguém nasce sabendo tudo. E foi muito interessante isso, porque eu sempre buscava sponsors. E eu falava, me ajuda a melhorar? Olha, eu queria chegar aqui, eu fiz meu primeiro modelo de plano de carreira, gente, é para vocês irem. É isso que eu queria saber, como é que você começou a organizar a sua carreira a partir de então? Eu fiz um desenho no PowerPoint, uma escadinha. Era tipo uma escadinha cargo a cargo. Foi a coisa mais engraçada do mundo, eu ainda tenho esse papel. E eu falei assim, olha, eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Era um cargo de primeira gerência, né? Tava sonhando com isso. E aí eu botei as posições que tinham antes de chegar à gerência. Né? Aquela época que tinha um monte de cargo antes de chegar. Fiz assim, como é que eu faço, hein? Aí ia perguntando. Os mais próximos, o que se abriam mais e tal, ia estagiária, né? Usada. Aí quando foi efetivada, eu falei, ó, já atingi o primeiro passo, e pro próximo, o que é que eu preciso? Agora você precisa fazer um curso disso, um curso daquilo. E como é que faz? A empresa ajuda? Ajuda. E aí começa a surgir os nossos sponsors. Eu tive homens e mulheres que me corrigiam no detalhe e eu estava super aberta a aprender. Me chamavam até depois, assim, ou depois do expediente, ou na hora do almoço, e diziam assim, olha, você precisa prestar atenção nisso aqui está saindo errado, você vai fazer isso. Você precisa conversar mais com fulano. Você já leu o jornal de hoje? Quando você encontrar fulaninho de tal no corredor, fala disso aqui que ele vai se interessar. Então eu tive orientação. Gente, é totalmente diferente de mentoria, coach. Não se falava disso não na época, não. Eu nem sabia também que era isso. E eles me foram sponsors. Inclusive, um deles, o Bethlen e o Vaiande, duas pessoas super importantes. Nossa, meu primeiro MBA foi pago pela empresa
E era só para gerente, diretor. E eu ali insistindo, né? Uhum. Insistente. Sabe aquela pessoa insistente? Aí ele fez assim, não, o desempenho tá bom, sua avaliação tá boa, Vale a pena o orçamento investir, é da né? minha área, eu vou investir. Foi uma confusão na época. Mas também o retorno foi super positivo para ele. Exato, para ele foi super positivo, mas eu tive sponsors que acreditaram, me incentivaram a estudar mais, a me preparar para pleitear as posições. E eu acho que isso, por incrível que pareça, muitas mulheres não tiveram, ou até hoje não têm. E esse papel desses sponsors na minha carreira foram fundamentais. Uhum. Pessoas que acreditaram em mim. E, gente, acabava sendo a única negra naquele ambiente. Como é que era essa convivência? Você chegou a sofrer algum preconceito que você já... Sim. Não velado, porque velado eu imagino que você tenha sofrido vários. Mas teve um momento na minha primeira promoção, a primeira liderança, né? Nem era nem ainda. Eu ia coordenar umas 15, 16 pessoas. E quando fez a reunião, anunciou todo mundo, anunciar a sua promoção, uma das meninas levantou e falou que não ia responder para essa neguinha. Ela estava tão confortável em falar isso. E o meu diretor, na hora, ele olhou e fez assim, tá bom, então você não vai responder para ela, então você não vai responder para ninguém mais aqui. Porque ela vai ser a sua chefe. E aí, como é que ficou esse clima lá? Ela continuou com vocês? Você... Não, Que aprendizado, né, você também tirou dessa situação? O aprendizado de que o quanto gente honesta e do bem faz a diferença. Porque ele poderia ter outra postura. Gente, não tinham coisas que, sim, existia lei e tal, mas as pessoas tinham comportamentos nesse nível. Ela estava tão confortável, era tão normal ter esse comportamento, que, tipo, ela sentia vontade de falar no meio de várias pessoas. Eu não vou responder para essa neguinha. E a postura foi, ok, não responde nem para ela nem para ninguém. Obrigado, tchau. Sim. Foi uma pessoa... Que é um posicionamento, inclusive, da empresa, né? Teve uma intolerância, tolerância zero com gente intolerante. E eu acho que é isso que você tem que fazer, né? Eu acho que esse comportamento dele me provou de que sim, é possível agir certo, não tolerar esse tipo de comportamento é papel do líder. Aquilo ali, naquele momento, mudou o tom de toda a equipe. Até dos homens. Porque na sequência ele fez assim, alguém mais incomodado? Se vocês me dissessem que é porque acha que não é justo, porque ela tem menos tempo, ou por alguma questão técnica, eu entenderia. Mas isso aqui eu não tolero. Estamos falando de quantos anos atrás, mais ou menos? Só para a gente traçar esse paralelo. Uns 18, 20 anos. Porque hoje em dia a gente vê esse debate, né, mais nas empresas, a questão da diversidade, mas nessa época não se falava em diversidade. Não se falava de gênero, não falava de diversidade nenhuma. Nada. Zero diversidade. Não se tocava no assunto. Não existia. Gente, diversidade, não falava. Eu lembro de ter amigos, e aqui LGBTQIA+, e a gente, né, comentando até o retrocesso que a gente está vivendo agora, que não se assumiam por medo, fingiam ter namorada, por medo de ter alguma represália na empresa, de não ser promovido, de ter... vários amigos que fingiam ter um relacionamento com uma mulher para poder conviver. Então, eu estou vindo de uma... Acho que muitas pessoas já viram isso. Infelizmente, até hoje ainda acontece, mas era super comum na época. Sim. Esse tipo, é uma violência, a pessoa se transgredia, né? Então, acho que isso é super importante da gente pautar. A gente, há 20 anos, mais de 25 anos atrás, gente, nada do que a gente hoje discute abertamente. As empresas têm um letramento, têm um... Você que está dentro dos conselhos, como é que esse assunto chega até os conselheiros das empresas? Hoje,
Chega de várias formas, né? Primeiro, você tem uma questão de efetivamente, e aí algumas empresas, obviamente não 100%, mas nas empresas que eu tô, das pessoas entenderem de que as pessoas têm que ser contratadas pelas competências dela, independente das características físicas, que a gente está falando disso. Sim. Que o cérebro é igual, né? Conhecimento, que você contrata por quê? Porque a pessoa não é um concurso de Miss, né? Não é um concurso de beleza, porque você tem que olhar padrão, medida, não sei o que também é super demodê hoje em dia. As características físicas ou comportamentais, e aí nesse caso, na essência, né? Me desculpa, meus amigos e amigas LGBTQIA+, o que as pessoas são interferem no que elas vão entregar no trabalho. Não faz sentido. Não tem lógica. Então, hoje as empresas, e a gente olha pelo lado de sim inovação, porque sair do padrão de comportamento, a gente tem que olhar quem produz e quem consome dentro das organizações, né? Quem consome, eu tenho aqui essa pessoa para poder estar olhando, quem consome, quem toma decisão, né? No processo, até na contratação de serviço. E o outro ponto é que não faz mais sentido. Outro ponto é a questão de riscos, né? A gente tem que pensar na mitigação de riscos. Diversidade também passa por mitigação de riscos. Uma empresa diversa que tem, por exemplo, e tem um estudo da It's Chef, não me lembro agora o nome do instituto, que fala inclusive da questão de ética, o perfil de ética das empresas onde tem mais mulheres na liderança. Olha que coisa interessante. Como é o perfil da ética dessas empresas. A gente está falando de reduzir casos de assédio. As empresas são mais lucrativas. As empresas são mais lucrativas. É mais inovador. Então, assim, não faz mais sentido você pensar numa empresa composta apenas pelo sujeito universal. Que a minoria, a gente veste tudo nesse país, que a minoria na população. É excelente você falar isso, porque eu ia justamente entrar no assunto do Conselheira 101, abordando isso. A gente sabe que os dados, quando a gente fala sobre a participação feminina em cargos de liderança, são pequenos, e quando a gente coloca a mulher negra, faz um recorte para a mulher negra em cargo de liderança, é menor ainda. E é desproporcional, porque a maioria da população brasileira é mulher, e dessa maioria, a maior parte é mulher negra. Aí vem a minha pergunta, você, através da sua experiência, né, da sua trajetória, está hoje no Conselheira 101, faz parte desse projeto. De que forma, através da sua história, através desse projeto, desse instituto, você consegue combater, né, essa falta de equidade de gênero, essa falta de equidade racial? A gente está falando de mulheres negras e indígenas também, né? A gente começa falando, terminando a falácia, né, a fake news de que não existem mulheres negras e indígenas preparadas para ocupar essa posição. A primeira coisa que o programa visa é dar visibilidade e fomentar o networking para que elas possam ocupar esse lugar. O que é que a gente mais ouve, né? Não tem mulher negra preparada. Não conheço ninguém que esteja no currículo. E assim, você vai ver, às vezes o cara que está querendo selecionar, o currículo dele não é nem um terço. Sabe? É uma piada, assim, um contrassenso. Mas eu tenho que contratar gente melhor do que eu. Ok, mas você está coloca uma régua tão alta que não condiz. Que nem a própria pessoa, né? Nem a própria pessoa preenche os requisitos. Então, a primeira coisa é acabar com essa falácia de que não existem mulheres negras indígenas com experiência e formação acadêmica para ocupar esses lugares. Primeira coisa. Dito isso, a gente passa por um processo, um programa onde a gente faz encontros semanais para formá-las para ocupar esse lugar. E em parceria com o BGC, elas acabam essa primeira formação, que a gente trata de soft skill, inclusive, elas fazem um curso no IBGC. E no próximo ano, elas irão fazer um curso na Califórnia. A gente está fazendo um projeto em colaboração com a UCLA,
exatamente para levar mulheres negras e indígenas para fazerem a formação internacional em conselhos de administração. Que maravilha. Então, gente, é isso. Bom, a gente vai colocar aqui, se já não apareceu na nossa telinha aqui, o endereço do Conselheira 101, para quem tiver interesse. Como é que funciona? Nós fizemos seleção, a gente abre inscrição aproximadamente abril, então todo ano em abril a gente abre as inscrições para o Brasil inteiro. Então, que é outra coisa legal, a gente não trabalha apenas no eixo sul-sudeste. Então, esse ano tem gente da Bahia, tem gente do Acre, tem gente de Roraima, tem gente do Pará, tem todos, assim, eu acho que isso tem sido incrível. Inclusive, mulheres negras brasileiras que estão fora do Brasil estudando. Então, a gente tem advogado, trabalhando, estudando, inclusive, que fazem parte do Conselheira 101, que moram na Austrália, outra mora na Áustria, outra mora nos Estados Unidos, outra... Então, acho que tem um número bem interessante. A gente abre inscrição todo ano, elas se inscrevem e elas participam de um processo seletivo. No último ano foram 400 inscritas. Quantas turmas já? 4. Foram 400 inscritas, difícil. Que dificuldade, gente. E o lindo a gente conseguiu um grupo de mulheres super interessadas em fazer diferente. E é tudo gratuito, tá? É tudo gratuito. A gente conseguiu fazer coisas que muitas empresas de headhunter não fazem. Eu imagino que seja uma revolução, né, na vida dessas mulheres e na vida de vocês também, que proporcionam. Pra gente é uma gratificação, né? É compartilhar espaço, é compartilhar perspectiva. Isso é muito importante. Como é que você vê a responsabilidade da sua pessoa hoje? Você hoje, como eu comecei a te apresentar, uma inspiração pela sua história, não só pela sua história de vida, mas só pela sua carreira. Top Voice, você representa vários perfis, né, da mulher brasileira, a mulher negra, a mulher mãe, a mulher que veio de uma origem mais humilde, a nordestina, né, que a gente fala, a nordestina que venceu no sul-sudeste. Eu acho essa expressão tão horrorosa, mas ainda a gente ouve muito isso. Como é que você ganha essa responsabilidade, como é que você trabalha essa responsabilidade de ser uma representante, uma inspiração para tantas mulheres? Eu não me acho. Não se acha, mas você é. Sendo bem franca, eu não me acho essa inspiração, não. Na verdade, eu acho que a minha maior responsabilidade é ajudar a construir um futuro melhor para as que virão. Isso, para mim, é um compromisso de vida. Se tem uma coisa que é propósito, é isso. É não ser mais a única nos espaços, porque é uma solidão muito grande você ser a única nos lugares. Isso fala de solitude e não é saudável. Eu acho que tem uma coisa que talvez me deixe com a responsabilidade, é isso. É ajudar a ficar mais fácil para as que virão. Se eu puder dar a mão... Uma puxa a outra. Literalmente. Maravilha. Bom, antes da gente passar para as nossas dicas de leitura, para a nossa dica de leitura, melhor dizendo, se a Janda quiser trazer mais de uma, fica aqui o nosso convite, Janda. Você, como eu falei, iniciou como empreendedora, né? Informal, mas era empreendedora, vendendo seus salgados. Depois de uma época como executiva, empreendeu de novo, né? Com uma amiga. E depois assumiu uma posição do outro lado, né? Você foi diretora... Exatamente. Como é que foi essa experiência de você ter vivido o lado de empreendedora por 2 vezes em situações diferentes e depois você ter assumido um cargo no setor público e também dentro de um banco, né? Um banco de crédito para empreendedores, não é isso? Como é que você trabalhou isso na sua cabeça? Então, de novo, eu sou uma pessoa que sou aberta a oportunidades. Um dia me perguntaram assim, Janda, mas poxa, por que você muda tanto? Eu fiz assim, porque esse é o legal da vida. É o que permite hoje eu ser até o pai espaço em conselho. Porque eu consigo estar do lado do empresário que entende que tem seus desafios, que são enormes no nosso país, por N fatores estruturais, mas também tive um olhar, e aí é um olhar de servir. Né? Entender o que é a máquina pública, porque a máquina pública ela serve a todo mundo, pobre, rico, né? Branco, preto,
é uma instituição que serve para todo mundo, o Estado. E aqui, não estou fazendo apologia, é um Estado grande, imersivo, não é disso que a gente está falando. Mas você precisa de gente lá para construir política pública, executar política pública. Elas não executam sozinha né, por fotossíntese, então precisa de gente lá. Gente que tem um olhar do privado, como contribuir, o público pode contribuir até para diminuir barreiras, né? Então, essa mudança, né, Empreendi, eu vendi minha empresa em 2019, essa mudança, ela faz parte muito dessa coisa do aprendizado. Como é ser um funcionário público? Como é essa coisa da máquina pública? Como é que a gente critica o que a gente não conhece? E eu vou te falar uma outra coisa super importante, que para mim foi um dos maiores aprendizados do setor público. Diferentemente do setor privado, você sai lá, demite todo mundo, contrata gente, bota a empresa, forma a sua equipe. No setor público, você não sai formando sua equipe. Você não tem ferramentas, programa de incentivo de carreira, ou bônus no final do ano para dar aos empregados para executarem o planejamento estratégico, que no caso do setor público é o plano plurianual. Você tem entregas para fazer por lei, você tem entrega, tem uma legislação que você tem que fazer entrega. Então você não tem essas ferramentas. Foi onde eu tive que mais exercitar o meu poder de gestão de pessoas. Porque você não tem nenhuma das ferramentas comuns do setor privado. Eu vou mandar fazer, vou dar um treinamento, eu vou dar... Não tem, não é assim. Você tem que licitar, demora. É todo um processo. Você não dá promoção, você não promove. Gente, você não promove. Você não sai promovendo. Olha, você trabalhar bem, eu vou te botar diretor, você virar gerente. Não tem isso. E o que é que você estimulava na sua equipe? Como engajar seu time nessa época? Então, foi muito buscando ouvir as pessoas, uma coisa de respeito. A gente sai do privado numa arrogância, e aí eu vou te falar minhas curvas de aprendizado, uma arrogância imensa. Não, porque a gente faz isso, porque o plano, porque o PDCA, porque não sei o quê, o SWOT, nada disso, gente. Lá tem plano plurianual, tem legislação para você cumprir, tem tribunal de contas. Que fica ali de olho. De olho, procuradoria. Então não é fácil você não faz o que você quer, não é assim. Entender qual é o seu papel ali e ouvir as pessoas. Os meus primeiros dias eu me dediquei especificamente a falar com todo mundo. Entender como é que funciona, qual foi a sua experiência, quanto tempo você está aqui nessa secretaria, o que você tem feito, ouvir as pessoas. E fazer a construção juntos. Construir junto com eles. E sair de lá com grandes amigas. Acho que isso que é muito legal. Muito legal, sair de lá com grandes amigos. Porque eu aprendi a ouvir, a respeitar. Fake news, tá? Não é todo mundo que ganha um salário, XPTO, a maioria ganha um salário que, meu Deus, e gente extremamente qualificada. Que precisa de ter mais respeito, digamos assim, né? Respeito, muito mais respeito. Mais escuta. Mais escuta. Você não tem ideia do que é você chegar aqui e ter uma máquina, não é a máquina mais moderna, e ter que participar de reunião, e ter que fazer entrega, e ter que fazer planilha, e ter que fazer... Isso é desafiador, né? Então, só quem vai para dentro é que conhece o dia a dia, a realidade. Não tem vida boa, né? Eu tinha funcionários que tinham doutorado, né? Funcionários não, gente. Tinha gente que trabalhava comigo, porque eu não tinha funcionário que não era a minha empresa do Estado, não funcionário do Estado. Mas eu tinha gente que estava comigo na equipe que tinha até doutorado. E um salário ridículo. De 3 pau e pouco, sabe? Aí fica difícil estimular também, né, as pessoas a pedir que rendam mais do que... O salário máximo na época era 6 mil, sabe? Então, tipo, é esse olhar. E aí eu peguei a pandemia, né? Eu estava no governo na época da pandemia. Foi um dos maiores aprendizados do mundo. Fazer com que as pessoas continuassem
atendendo o público, porque o Banco do Povo atendia o público. Uhum. Gente, eu estava lá. Eu não fiquei em casa falando para eles irem. Eu estava lá. Eu ia para o posto de atendimento. Eu atendia empreendedor que chegava. Imagino que a situação... E isso fazia com que as pessoas entendessem, se ela está indo, por que eu não vou? Uhum. E muito respeito. Quando eu dizia, eu não estou aguentando mais, não vai, tá tudo bem, eu sigo aqui fazendo com você. Então, quando a gente de verdade tem um coração limpo, a gente acaba trazendo muita gente, mais gente para perto. Então, trazer as pessoas para perto foi muito de estar de coração aberto para elas, para ouvi-las e respeito. Chama ambiente acolhedor, né? As pessoas começaram a falar muito durante o período E ajudar a pandemia. construir, dar protagonismo. Eu tinha uma diretora, que era a Aline, a gente já trabalhava alucinadamente, ela e a Sueli. E aí muitas vezes dizia, não, você vai subir no palco sim, vocês vão falar, vocês vão estar sentada na mesa. Uhum. E eu dizia, hoje é você que senta na mesa, hoje é você que vai dar a entrevista, hoje é você que vai. Isso é muito importante, é reconhecer um pouco, mínimo de reconhecimento que você faça, isso é importante. Isso mesmo, certíssima. Bom, a gente já está chegando ao finalzinho aqui do nosso programa. Eu gostaria de saber da Janda, quais são os seus planos para o futuro? Pode ser na área profissional, na área pessoal. O que é que mais te motiva, né, ainda a continuar nesse mundo corporativo, nessa vida que eu imagino que seja uma correria? Bom, planos. Agora, pensando em fazer o mestrado, mas aí de novo, para mim, nada visando carreira. Coisas que eu quero aprender. Uhum. Aprender a surfar. Você é a vovó do surf. Você já é avó? Não, você um dia, né? Mas aí eu já sei surfar, já vou botar meu pé na prancha. Já vai estar preparada. Já vou estar preparada. Mas aprender a surfar, sou louca para aprender a surfar. Tirar a carteirinha de paraquedista. É uma coisa que eu gosto de saltar. Bem coisas radicais, né? Tranquila, eu gosto de ser tranquila. Você tem um espírito radical, é isso? Eu gosto de uma adrenalina, assim, tipo... Eu curto adrenalina. Saltar de paraquedas, por exemplo, é uma coisa que eu adoro, gente. Tipo, é alguém muito normal? Não sei. Mas, tipo, eu acho fantástico brincar de passarinho. Vai lá, sobe, desce, entendeu? Eu tenho um pouquinho de receio. Eu já fiz 7 vezes isso, doida. Ai, que maravilha. Doida, né? E aí eu pensei, eu fiz assim, gente, eu vou fazer o curso, saltar de paraquedas. Tirar a carteirinha e pronto. E você paraquedista e surfista, o que você acha? Maravilhosa. Eu gosto. Fazer uma coisa diferente. Adoro água, né? Sim. Adoro água. E aí eu tava pensando, gente, preciso fazer uma coisa diferente. Eu já aprendi a jogar golfe, corrida de montanha, gosto de trekking. E aí eu fiz, gente, uma coisa diferente. Vamos surfar e tirar a carteirinha de paraquedista. Surfar, amo água. Maravilha. Amo água. Tá aí. Maravilha, certíssima. Então vamos lá, né, pra gente encerrar a nossa dica de leitura. O que é que você separou pra gente, Janda? Um livro muito interessante que se chama The Next Move, né? The Next Move. Eu acho que é pensar sobre o próximo movimento. Uhum. Todo mundo tem que pensar qual é o próximo movimento. E aquele Rápido e Devagar. São 2 livros que eu acho bem interessante. A gente vai colocar aqui na nossa edição a imagem, o autor, para facilitar vocês aí na busca. Quero aqui muitíssimo te agradecer, né, por esse bate-papo. Quem quer continuar te seguindo aqui depois da nossa entrevista, onde é que te encontra? No Insta e no LinkedIn. Gente, difícil, Jandaracy Araújo, e no Instagram Jandaracy. Já está colocando aqui, ó. Só @Jandaracy. Esse nome é simples, assim, rapidinho vocês acham. Bom, mais uma vez, obrigada, Jana. Um prazer falar contigo, tê-la aqui no nosso canal. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez e espero que as pessoas gostem de escutar um pouquinho dessa história. Obrigada. Obrigada a você e obrigada a vocês também que estão conosco em mais uma edição do ADMcast. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam sobre a nossa entrevista com a Janda. Também nos siga nas redes sociais, siga as redes sociais da Janda também, comente por lá para a gente saber o que é que vocês acharam
Tá bom? Espero todos e todas no próximo ADM Cast. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de ativar as notificações no sininho para receber em primeira mão as informações aqui do nosso canal. Tchau, tchau!